E aí pessoal do YouTube, eu sou o Linux BS, estou aqui para mais um vídeo ou mais um comparativo entre o Moto X-Play e o Sony M4 Aqua. Vamos falar um pouco das especificações de cada um, certo? E depois no final eu veredito aí falando quem pode ser melhor, melhor custo-benefício dentre os intermediários premiums, né? Vamos ver quem é que se sai melhor. Eu já sei quem vai sair melhor. Se você quiser saber também a minha opinião, vocês podem comprovar também aí pelo site GSM Arena, que tem um comparativo entre esses dois aí das especificações, mas eu vou falar para vocês o que tem de cada um aqui de especial, quem é que ganha em cada quesito, certo? Bom, então vamos lá. Ambos possuem 2, 3 e 4G de conectividade, né, de rede, né? Agora, se vocês me perguntarem, os dois são dual 4G? Não sei. O slot 1 desses dois aparelhos podem ser 4G e o outro slot seria o 2, pode ser 2 e 3G. Eu não tenho essa informação se ele é dual 4G. Tem outros aparelhos no mercado aí que tem o dual 4G, que eu tenho certeza que tem dual 4G, é o Redmi 2 da Xiaomi, certo? Que isso estava até nas especificações dele. Nos outros, tudo uma grande incerteza. Bom, vamos agora para as dimensões de cada aparelho. Vocês podem notar que é quase que o mesmo tamanho aqui. Se eu colocar um aqui junto com o outro aqui, ó, é quase o mesmo tamanho, certo? Mas vocês vão ver que o X-Play ele tem uma certa vantagem com esse tamanho aqui. Então vamos lá. O X-Play ele tem aqui 148 milímetros e o M4 ele tem 145.5, ou seja, bem pequena a diferença. O X-Play de comprimento, de largura, temos 75 milímetros contra 72.6 milímetros, ou seja, bem menor o M4. E de espessura nós temos aqui 10.9 milímetros contra 7.3 milímetros, ou seja, o M4 ele é menor em em largura e comprimento e também na espessura. E você vê que realmente ele é fino quando você pega nele assim, você tem a sensação de que e leve ainda. Eu já vou chegar nesse quesito. E você tem a sensação que você está pegando numa folha, né? Já o X-Play ele é um pouco mais saliente aqui, né? E tem seus motivos por isso, né? Entendeu? Então ele também é um pouco mais pesado, que é o quesito agora que vamos entrar. 169 gramas pro X-Play contra 135 gramas aqui pro M4. Ou seja, o M4 ele é leve, é um celular assim, se você for ver pelas dimensões, é um celular sensacional, tá? O X-Play, eu só acho que essa volta aqui, ele é bom na pegada, mas é muito, a espessura dele é um pouco maior, então às vezes, sei lá, minha opinião, né? Eu gosto assim do celular fino assim, né? Que ele é melhor até na pegada. Ali ele é bom, mas eu tenho, sei lá, coisas pra ninguém falar que eu sou fanboy desse, sou fanboy daquele. Eu gostei do design da Sony, que eu achei mais interessante. Opinião minha, tá? Cartão SIM, né, que é o das operadoras. Os dois, eles têm entrada para cartão Nano SIM, Dual SIM, certo? E o X-Play, ele é resistente ele é repelente à água, né? Ele tem certificação IP52. Respingos d'água, não mergulhe ele na água, certo? O M4, pessoal, você já pode mergulhá-lo em água, mas obedecendo aqueles famosos parâmetros, né? 1,5 m de profundidade ou até 30 minutos debaixo d'água. Ele tem certificação IP68, certo? Contra poeira e água. Então, mas vamos ponderar um pouco. Não vamos também, vamos jogar lá, vamos bater foto, tal, vamos mexer no celular. Você não vai conseguir mexer com o celular debaixo d'água. Já adianto para vocês, é como se estivesse sendo tocado ao mesmo tempo a tela, então você não vai conseguir, não tem o retorno do toque aqui, certo? Então, mesmo assim, muito cuidado quando jogá-lo na água. Pega aqui aqui, como diz, as vedações dele aqui, vê se está tudo certinho, né? Aqui já estava um pouco saltado, vê se está tudo certo. Aqui não tem
proteção nenhuma. Isso aqui ele é a resistência do ar que o protege, certo? Por isso que é 1,5 m. Se você for uma profundidade maior, 3 metros, por exemplo, existe uma ruptura dessa pressão aqui e a água entra para cá, entendeu? Muito cuidado. Quando você tirá-lo da água, seque-o, dá uma secadinha, entendeu? Depois que você terminou de secar, você pega, deixa ele um tempinho parado até secar totalmente, aí para você mexer no celular. Agora, cuidado, né, gente? Cuidado. E também, principalmente com o X-Play, certo? Vamos agora para tela, pessoal. A tela, pelo site que informa agora aqui, né, atualizado, ambos são telas IPS LCD Capacitive Touch 16 milhões de cores. A tela do Moto X-Play, ela é uma tela de 5.5 polegadas, uma resolução de 1080 por 1920 pontos, 401 pontos por polegadas. É uma tela Full HD em 5.5 polegadas com uma densidade, como falei para vocês, de 401 pontos por polegadas, certo? O do M4, aqui está a desvantagem do M4, é uma tela de 5 polegadas, ou seja, meia polegada a menos, e uma tela HD de 720 por 1280 pontos, 294 pontos por polegada, ou seja, a tela do X-Play leva vantagem. O M4 leva vantagem na resistência à água, certo? Por ele também ser mais fino e mais leve. Então você já começa a ver as diferenças entre um e outro. Eu já gostei do design por ele ser fino aqui e não gostei tanto do Moto X-Play. Apesar de ele também ter uma pegada boa, mas do M4 é melhor, como eu já falei. Proteção de tela, pessoal. Proteção de tela, nós temos aqui o Corning Gorilla Glass 3 e nós temos aqui uma proteção que ele não especifica, mas é uma proteção contra arranhões nessa tela do M4, certo? Agora toques, pessoal, eu acho que toques, os dois são até 10 toques ou 9 toques, eu não lembro, mas é acima de 10 toques acima de 5 toques cada aparelho, certo? Para não ter dúvida. O Android que vem no Moto X-Play é o Android 5.1.1 de 32 bit e o Android que vem no M4 Aqua é o Android 5.0 de 64 bit, certo? Então pode haver uma diferença de processamento aí, que o M4 ele aproveita mais o processador dele de 64 bit rodando o Android 64 bit ao invés do X-Play, que roda aí um Android mais atual, só que de 32 bits para um processador 64, certo? E então, digamos aqui, vantagem para a versão do Android para o X-Play e vantagem para o tipo de barramento aí do Android desse, que apesar de não ser o mais novo, para 64 bits. E pelo que consta aqui na minha listinha, aqui na minha cola, né? Deixa eu ver aqui. Tá confirmado o Marshmallow para esse aqui e também para esse. A Sony lançou aí a sua lista, que eu vejo que é a maior lista aí dos dispositivos que vão ser atualizados pro Marshmallow, e o M4 está nessa lista do Marshmallow. Parabéns aí para a Sony e parabéns também para a Motorola. Vamos agora ao processador, gente. Eu fiz teste de arranque de jogos para esses dois aparelhos e o Moto X-Play ele ganhou assim tranquilo, né? Mas existe um motivo. Ambos eles utilizam o Snapdragon, o Qualcomm Snapdragon 615. Como a gente sabe, é um processador para os intermediários premium, né? Assim como tem também o A7 utiliza esse processador, certo? E o que acontece que o da Motorola ele roda os jogos mais rápido, o arranque mais rápido, né? Mas depois o rodar do jogo é a mesma coisa, o arranque, o carregar é mais rápido. Ah, porque ele tem Android puro? Não é. É porque ele tem a interface do Google Play aqui e aqui tem o User, o Xperia UI. Não, não é isso. Ajuda. O processador deste aparelho aqui, ele é um Qualcomm Snapdragon, como eu falei para vocês, 615, um quad-core de 1.7. Ele é um octa-core, tá? Um quad-core de 1.7 e um quad-core de 1 GHz. Esse aqui, o M4, é um quad-core de 1.5 e um quad-core de 1.0, ou seja, o quad-core mais veloz está aqui, 1.7 contra 1.5. Isso dá uma certa vantagem para o X-Play. Ambos utilizam um mesmo processador gráfico, que é o Adreno 405. Ambos têm entrada para cartão micro SD, que não é híbrida,
de 120 até 128 GB, certo? Esse aparelho tem a versão 16 e 32 GB de armazenamento e esse aqui é o de 16. Assim como temos o X-Play, que também o X-Play é esse, o M4, que é 16 GB também de armazenamento, ambos com 2 GB de memória RAM, certo? Isso é básico, pessoal. Eu fiquei assim, eu dei até, eu não lembro, mas devo ter dado até como contra lá do J5 ou do J7 por ele ter 1,5 GB de memória. Pô, deveria ter 2 GB, né? Um padrão de mercado, assim como o A7 também, né? Tem 2 GB de memória. Máquina, câmera, né? Tirar fotos, selfies aí, essas coisas que todo mundo gosta, né? Nenhum dos dois tem LED, é o flash LED aqui frontal, mas o X-Play ele conta com um flash virtual frontal, né? Que ele deixa branca a tela para você poder tirar uma selfie aí um pouco mais clara, né? Mas vamos falar da câmera traseira. A câmera traseira, ó, vocês podem ver aí. E aqui nós temos um dual LED flash aqui no X-Play e apenas um flash aqui, um LED flash no M4. Câmeras, vamos lá. A câmera do X-Play, ela é de 21 megapixels e a câmera do M4 de 13 megapixels. Eu fiquei um pouco decepcionado com a câmera do X-Play, não pensei que fosse assim, uma câmera fantástica, maravilhosa, mas eu vi assim que a qualidade deixou até um pouco a desejar, né? É boa, mas deixou a desejar. Tem muitos recursos, ainda vou fazer um vídeo falando dos recursos da câmera desse aparelho. O do X-Play eu vejo que evoluiu pra caramba, entendeu? A Motorola em relação à câmera, porque não é o ponto forte dela, certo? E que eu falo pra vocês, ambas têm o chamado autofoco, o Dual LED, como eu falei, tem aqui no X-Play, o Face Detection também no X-Play. Não fala mais nada do M4, certo? Temos aqui também Geotaging, Touch Focus, Face Detection, Panorama e HDR para ambos. Alto HDR aqui pro X-Play, certo? Eu tô vendo aqui minha colinha para não me perder. Ambos filmam em Full HD, 1080p, 30 fps. Ambos têm a câmera frontal aqui, ó. A câmera frontal, como vocês podem ver aqui, ó. Câmera frontal de 5 megapixels, certo? Só que o do X-Play ele filma a 720p e do M4 filma 720p. Do M4, eu falei errado. Do M4 720p e do X-Play a 1080p. Conectividade com rede Wi-Fi, ABGN para ambos, Dual Band e Hotspot também para ambos. Temos Wi-Fi Direct e DLNA para o M4 Aqua. Temos Bluetooth 4.0 para o X-Play e 4.1 para o M4 Aqua. Temos o AGPS para ambos e o GLONASS somente aqui no X-Play, onde estou vendo minha cola. Esse também foi uma polêmica. No X-Play foi a polêmica, tanto a tela quanto a rede Wi-Fi, que não tem o protocolo AC, e também o GLONASS, que não tem nesse aparelho, que falam que não tem nesse aparelho. Isso aí é por conta da Motorola para fazer esses esclarecimentos, tá? Eu não estou aqui para defender, muito menos para julgar ninguém, mas deveria ser um pouco mais claro as especificações do aparelho quando a empresa lança, assim como a Sony lança e não a Sony, Sony, Samsung e, por exemplo, a Asus lança e tá todas as especificações lá. Não preciso esconder nada de ninguém, certo? Eu sempre gosto de falar isso, frisar isso, porque as pessoas falam, não, você tá errado, faltou falar isso, faltou falar aquilo. Não sou eu que tenho que falar. Quem tem que provar que tem ou que não tem é o fabricante. Eu só falo que está aqui na minha cola, só isso. Se minha cola tá errada, eu vou fazer o quê? Eu estou seguindo um site que gsmarena.com, vocês podem seguir, podem ver as especificações lá. Não estou falando nada além do que está nas especificações. Rádio, eu não lembro se o X-Play tem rádio. Ele tem rádio aqui também, porque aqui está para ser confirmado. Os dois têm rádio, certo? Os dois têm entrada micro USB para carregar e transferência de dados, certo? Não fala nada dos sensores que tem nesse aparelho aqui. Vamos ver quais são os sensores que tem nesse aparelho. Em cada um, né? Vamos ver aqui, dispositivo, informação do dispositivo. Nós temos aqui
Aqui também foi palco de discussão também no X-Play, porque parece que não tinha um tipo de sensor. Nós temos sensor de direção, acelerômetro, luz e o compasso e proximidade. Nesse aqui, no da Sony, nós temos direção, o G-Sensor, que não tem aqui o G-Sensor, né? O G-Sensor, aceleração, luz, compasso e proximidade. Nenhum dos dois tem giro, temperatura. E nós temos aqui o de vetor de rotação, também nós temos. A maioria é tudo esse Bosch SensorTech aqui. E o do X-Play temos aqui o Asahi Kasei Micro Device Orientation Sensor, Calibrated Magnetic Field Sensor, também do compasso, certo? Então são esses os sensores aí. Não vem especificado direito aqui no site quais sensores tem, então por isso que eu decidi entrar. Eu esqueci de falar para vocês, né? Vamos lá. O AnTuTu Benchmark do M4, depois que eu atualizei ele, que ele estava com problema de aquecimento, caiu bastante a pontuação dele. O X-Play tinha sido, até o momento dos Premium que eu tinha testado, o de melhor performance. Ele perdeu para o J7, está em segundo lugar, mas ele fez 36.823. O X-Play, ele tinha uma pontuação parecida com essa, mas depois, como eu falei para vocês, que eu atualizei, caiu bastante. 27, 26 e a melhor foi 29, que eu testei mesmo com Android 64-bit. Aqui também 64-bit caiu, né, mais ou menos uns 3.000, e a 32-bit 27.709. Caiu a performance, mas os jogos eles continuam muito tranquilos aí para rodar no X-Play. No X-Play não, no M4. Eu sempre confundo M4 com X-Play. Certo? Vamos agora aqui, o que mais que eu tenho aqui? Bateria, pessoal. A bateria do X-Play, o motivo do qual e pelo qual ele é desse jeito aqui, ele é um formato aqui que eles falam de sabonete, né? Saboneteira, tal. Que é esse formato curvado aqui assim, de concha, né? Que eu vejo que a espessura dele é um pouco maior, né? De 10.9 milímetros, certo? Por isso que ele tem essa espessura um pouco maior, por causa da bateria de 3.630 mAh. Uma bateria forte para esse dispositivo, bateria boa, tá? Vou falar para vocês, não faz milagres. Mas ele vem com o Turbo Charge, que é o Fast Battery Charging, né? O 15, que ele consegue carregar, acho que é 120 minutos para você carregar o aparelho. Ele tem uma performance boa de 0% a 40%. É uma performance de, acho que 15 minutos para carregar. Depois, conforme vai aumentando o percentual da bateria, ele vai diminuindo essa performance dele, certo? Depois eu explico o porquê disso. A bateria do M4 é uma bateria um pouco mais simplória, tá? Até mais simples do que a do J5. O J5 é 2600, essa bateria é de 2400, ambos não removível, certo? E até o momento ele me pareceu assim muito bem quanto à bateria. Não fiz o teste ainda, mas o pouco que eu mexi, que eu joguei, que eu testei, a bateria durou até que muito bem do M4. Ele tem vários recursos para gerenciamento de bateria, que também vou fazer um vídeo falando. O pessoal está me pedindo os vídeos, ao invés de jogos. Eu fiz já a bateria de jogos para esse dispositivo, agora eu vou fazer os vídeos das funções aqui do aparelho. Eu vou voltar, certo? Então, o que eu posso falar para vocês a respeito de especificações e da minha opinião é isso, desses dois aparelhos. Preço, pessoal. O preço desse aparelho eu acho que é R$ 1.299, o de 16 GB, e o de 32 é um pouquinho mais caro, eu não lembro. Vai ser difícil vocês acharem uma promoção, vocês podem achar por R$ 1.169 esse aparelho, assim como esse M4 Aqua da Sony, ele tem o preço tabelado de R$ 1.499, mas vocês podem achar até por R$ 1.100, certo? Os dois são muito bons. Eu vejo que o X-Play ele tá à frente do M4 Aqua em diversos quesitos, não tem nem o que falar, em processador, em tela, certo? Em bateria, mas ele perde nas dimensões, entendeu?
o M4 Aqua ele é um pouco mais compacto, mais leve. Ele tem até um recurso, por exemplo, do GLONASS, que não tem nele. Tem um... Eu vou falar as vantagens, mas mesmo que seja irrisórias, mesmo que seja pequenas as vantagens, tem um Bluetooth mais atual, entendeu? Ele tem eu vejo que ele tem uma interface muito bacana, uma interface que é a Xperia UI. Ele é resistente à água, assim como o Moto G3 ele também é resistente à água. Ele também tem a mesma certificação do Moto G3, mas o X-Play ele tem uma certificação menor, que é a 52, que é para respingos apenas, entendeu? Muito cuidado, certo? Uma coisa que não me agradou muito foi quando eu tirei essa capa aqui de trás do X-Play. Ele é cheio de pregas aqui, que, meu, é muito chato isso aqui, entendeu? A câmera do X-Play é uma câmera muito boa. Do M4 me decepcionou um pouco a câmera, achei que seria um pouco melhor do que todo mundo fala, né? Mas parece que a Sony cortou um pouco de recursos dessa câmera, mas tem muito, eu falo recursos de qualidade, tá, pessoal? Agora, recursos de funcionalidades, esse aqui dá de 10 a 0 em relação ao X-Play. Eu acho que dá de 10 a 0 até em outros aparelhos aí da categoria Premium, certo? Porque as funcionalidades que tem a câmera são sensacionais. Ele esquentava um pouco, depois que eu atualizei, né? Consegui atualizar ele pelo computador, que eu fiz até o vídeo. Ele deixou de esquentar tanto, certo? Mas continua esquentando. Mas o que eu percebi, pessoal, vamos lá, vamos ser coerentes, né? A7 esquenta, esquenta. J7 esquenta, esquenta. X-Play esquenta, esquenta sim. M4 Aqua esquenta, esquenta. Ou seja, todos os intermediários premium, se você for jogar um Dead Trigger 2, Modern Combat 5, for jogar Real Racing 3, jogar Asphalt 8, entendeu? For jogar Dungeon Hunter 5, for jogar, por exemplo, o Gangstar Hill, entendeu? Todos esses jogos, tem uns aí que requer menos, mas todos vão esquentar o aparelho, certo? E falando em custo-benefício, qual seria o melhor custo-benefício? Seria o X-Play o melhor custo-benefício, certo? Mas eu vejo assim, o de melhor me foge até a palavra, né? Mas assim, se você quer um celular tipo assim, requintado, um celular mais com design bacana, entendeu? Com acabamento legal, tem aqui o X-Play. Mas por isso você pode até pagar o mesmo preço entre esses dois aqui, pegar um X-Play, ele vai ter menos recursos, mas se você quer o melhor custo-benefício dentre os dois, é o X-Play. Mas o de melhor acabamento, sei lá, é o melhor, assim, o conjunto, acabamento, interface gráfica, recursos de câmera, você vai ter aqui no M4, que eu acho sensacional. Tem LED de notificação, o M4 Aqua, coisa que não tem aqui no X-Play, certo? Mas ele tem dual flash com dual tone. Esse aqui só tem um flash só, um LED flash, certo? Eu vejo que os dois tá bem equilibrado assim. O que falta em um complementa em outro e vice-versa, certo? Mas se fosse para escolher entre um e outro de melhor custo-benefício, obviamente o X-Play. E melhor acabamento, melhor conjunto de interface e design, o M4. São dois celulares sensacionais, tá ok, pessoal? Então é isso, eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Espero aí ter respondido algumas perguntas, algumas dúvidas de quem está querendo um ou outro, certo? Se você for de X-Play, tá de bom tamanho. Se você for de M4 Aqua, também tá de bom tamanho. Ambos são aí recomendados. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha, que é muito importante pro canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal!